Para surpresa de zero pessoas, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a Selic para 13,25% ao ano, com outras altas já contratadas. Pois é, inflação, crise fiscal. E esse é um daqueles vídeos em que a postura cética vai ser colocada um pouquinho de lado, mas não muito, para abrir espaço para uma postura um pouco mais opinativa. Você está no canal Investidor Cético, eu sou o seu host, André Massaro, e se você vai reclamar que, pelo menos nesse vídeo, o canal está deixando o ceticismo e aquela isenção característica de lado, nem precisa se dar o trabalho de escrever, porque eu já estou dizendo isso aqui explicitamente. Até porque o canal sou eu. Eu posso falar do canal Investidor Cético como se ele fosse uma instituição, como se ele fosse uma coisa distante, mas na verdade sou eu. Eu sou um ser humano, uma pessoa de carne e osso, no momento mais carne do que osso, e ocasionalmente eu me dou a liberdade de ser um pouco mais opinativo. Afinal, tem tantos canais por aí que são 100% opinião, por que eu não posso opinar de vez em quando? Mas vamos falar sobre inflação. A meta de inflação do Banco Central é 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 pontos percentuais. O relatório Focus dessa semana, que foi divulgado pelo Banco Central na segunda-feira, mostra uma expectativa entre os agentes que são consultados pelo Banco Central de que a inflação vá fechar em 5,5%, ou seja, exatamente 1 ponto percentual acima do teto, do limite máximo da margem de tolerância. Para deixar a coisa mais animada, existem sinais de dominância fiscal. Dominância fiscal é aquele cenário que já aconteceu no Brasil há algumas décadas em que a situação fiscal, ou seja, as entradas e saídas de dinheiro do governo, fica tão caótica e descontrolada que sequestra a economia e faz com que os instrumentos de política monetária, como a taxa de juros, deixem de funcionar ou pelo menos não funcionem tão bem quanto deveriam. A curva de juros dos títulos públicos pré-fixados está apontando uma Selic de mais de 15,3% no ano que vem e a turma do mercado já fala em Selic próxima de 16%. Com uma Selic desse tamanho, que pela projeção vai ficar acima do que estava na pior fase do governo Dilma, a inflação já deveria estar voltando para o intervalo. Mas ela não está nem aí e isso reforça a percepção de dominância fiscal. Taxa de juros está deixando ele funcionar? Vão fazer o quê? Intervenção no mercado de alimentos? Esses atos falhos na comunicação do governo estão ficando cada vez mais assustadores. Até aqui falamos de fatos. O canal Investidor Cético está honrando as suas calças até o momento. Mas vamos começar a parte mais opinativa. Eu já me apresentei no começo do vídeo e vou me apresentar de novo. Meu nome é André Massaro e eu sou um Zé Ninguém. Eu sou o cara que tem aquele canal que você gosta, que apresenta as coisas por uma perspectiva mais cética. Inclusive se inscreva no canal e ative o sininho das notificações se ainda não tiver feito isso. Mas o meu poder real de influência sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo é virtualmente zero. E nesse aspecto eu não sou diferente da maioria dos criadores de conteúdos de finanças, inclusive aqueles grandões com milhões de inscritos e seguidores. Eu posso vir aqui, ficar resmungando, posso ficar bostejando sobre o óbvio, mas o meu poder real de mudar alguma coisa é o mesmo da maioria dos brasileiros, que é poder ir até a zona eleitoral a cada 4 anos e votar naquele que parece ser o menos pior. Não consigo ir muito mais longe que isso. Mas se eu tivesse poder real sobre o mundo, se eu fosse um líder dos Illuminati, ou se eu fosse o líder do governo oculto dos reptilianos que controla o mundo, sim, isso existe. Eu iria criar uma regra em que todo governante ou autoridade que deixasse a economia do seu país inflacionar iria sofrer a pena capital. E essa pena capital eu vou deixar por conta da sua imaginação. Pode soltar aquilo que de pior existe dentro de você. Aliás, aproveita para contar nos comentários qual deveria ser a pena para governantes que toleram ou que incentivam a inflação. O problema da inflação é que ela empobrece todo mundo e aumenta a desigualdade social, pois esse empobrecimento não acontece por igual. Pessoas mais ricas também são prejudicadas pela inflação, mas elas têm mais meios para se proteger. Elas têm acesso a investimentos que se protegem melhor da inflação e, frequentemente, essas pessoas mais ricas são empresárias que conseguem repassar os custos da inflação nos seus produtos e serviços. Diferentemente de assalariados e pensionistas que têm que segurar firme e aguentar o que vier.
Todos empobrecem, mas os mais pobres empobrecem mais e mais rápido e a desigualdade social vai aumentando. O Brasil nunca foi um país exatamente igualitário, mas essa desigualdade social insana que a gente tem hoje foi potencializada pela hiperinflação nos anos 80 e 90. Deixar a economia inflacionar pode até dar um alívio no curto prazo. As pessoas têm a ilusão de ter mais dinheiro, mas rapidamente a conta vem e aquelas pessoas que estavam na pobreza acabam se afundando ainda mais. Por essas e outras que a inflação é uma forma de traição. Um governo que perde o controle da economia e deixa ela inflacionar está traindo o povo. Deixar uma economia inflacionar é você sair gastando loucamente e deixar a conta para os seus vizinhos e seus parentes pagarem. E é por isso que, no meu mundinho ideal, governantes que deixam a inflação ganhar espaço são punidos com a pena capital, pois esse é um crime que afeta todo mundo ao mesmo tempo. Essa questão da inflação é particularmente traumática para pessoas como eu, que ainda têm memórias do período de hiperinflação, e os cabelos brancos estão aqui para não deixar enganar. Foi uma época muito difícil e que eu espero que nunca mais se repita, mas tem gente que não liga. De tanto em tanto, até aparece aí algum gênio da lâmpada dizendo que não tem problema emitir um pouco mais de dinheiro, que a teoria quantitativa da moeda está obsoleta. Para as pessoas que falam isso eu digo, a lei da gravidade também ficou obsoleta. Por que você não se joga do 20º andar para ver o que acontece? Enfim, o cenário é esse, Selic subindo de novo, tudo indica que subindo ainda mais e inflação que teima em não voltar para a meta. O que fazer? Infelizmente há pouca coisa a ser feita. A primeira coisa que é preciso entender é que não existem investimentos que ganham com a inflação. O que existe são investimentos que ganham da inflação. O que eu quero dizer é que alguns investimentos podem, por razões que muitas vezes não têm nada a ver com a inflação, ter um retorno acima da inflação, como uma ação de uma empresa que teve um desempenho particularmente bom naquele período ou algo do gênero. O que existe são investimentos que conseguem se proteger, pelo menos parcialmente, da inflação. E aí vale a menção aos títulos de renda fixa indexados ao IPCA ou IGPM e ações de alguns segmentos em que as empresas têm mais facilidade em repassar a inflação nos preços para os consumidores. Antigamente, um setor que cumpria muito bem esse papel era o varejo, só que nos últimos anos o setor de varejo virou um desastre completo por múltiplas razões. E por falar em ações, esse canal é apoiado pela Smart Invest, que tem carteiras de ações automatizadas e balanceadas para vários perfis de investidor. A Smart Invest é ligada à SmartBot, uma das mais tradicionais empresas de automação de operações financeiras no Brasil, e eu, como analista de valores mobiliários, sou responsável pela composição dessas carteiras. Então aproveite para conhecer clicando no link aqui em cima ou na descrição. Tem inclusive carteiras automatizadas combinando renda fixa e renda variável que podem ser uma boa pedida em períodos de juros altos e inflação persistente. Títulos pós-fixados ligados à taxa de juros, como a Selic e o CDI, vão performar bem porque estão surfando nos juros altos e reais, ao menos por enquanto. Então acabam sendo uma opção de proteção e de ganho também. E por fim, vale a menção a investimentos no exterior. Mas novamente é importante lembrar, a inflação é sempre presente e nada escapa dela. Quando a gente dolariza a carteira, por exemplo, nós não estamos anulando a inflação. Nós estamos trocando a inflação do Brasil pela inflação de outro país. É que, por acaso, nessas últimas décadas, a inflação do Brasil está sendo alta, pelo menos a maior parte do tempo, e a nossa moeda vem passando por sucessivas desvalorizações no longo prazo. Mas nada garante que vai continuar sendo assim no futuro e que a dolarização vai ser uma estratégia eternamente infalível. Nada impede que os Estados Unidos e outras economias desenvolvidas também percam o controle da inflação. Recentemente esses países deram um susto, mas parece que estão se normalizando. Mas nada impede um outro susto, que inclusive pode ser um susto prolongado em algum momento. Então, infelizmente, o arsenal que o investidor tem para se defender é muito limitado e nem sempre efetivo. É por essas e outras que no meu mundinho ideal a inflação é traição e punível com a pena capital. A inflação é a verdadeira arma econômica de destruição em massa.